Graça e paz, meus amados irmãos, povo abençoado, predestinado, santos, eleitos, mais que vencedores em Cristo Jesus. Amados, né? Entramos mais em uma semana. Como todos sabem, eu estava adoentada, né? Estava doente, estava com uma virose. E não tive condições, né, de estar aqui com vocês gravando vídeo, né? Deixei alguns comentários, alguns vídeos escrito, falando, explicando por que eu não estava comparecendo com os vídeos. Mas ainda estou no processo de recuperação, né? Que ainda continua uma tosse. Em vez de quando eu canso, a voz fica um pouquinho a voz fica um pouquinho, né? Meio rouca por conta que fica tossindo. Então, se pegou alguma poeirinha, se, né, qualquer coisa que você faz, às vezes começa a tosse ou então você cansa um pouco. Então, eu venho aqui trazer uma mensagem breve, né, uma mensagem não muito prolongada, devido a ainda essa recuperação. Mas para não deixar o canal sem conteúdo, para não deixar vocês aí, né, na espera, então não deixar vocês sem receber algum conteúdo, estou aqui, né, fazendo essa pequena mensagem e espero que vocês venham, né, usufruir, que vocês venham assistir, que vocês gostem, né, de ouvir a palavra. Amados, como eu já falei, né, em mensagens, quando eu voltei, retomei a fazer os vídeos pessoalmente, né, presencialmente, onde vocês podem me ver, eu falei que vai ter dias que, se eu não estiver bem, eu vou gravar, né, só áudio, né, eu já falei pra vocês. E isso vai permanecer, porque hoje praticamente o mundo enfrenta uma crise, né, que isso é muito comum na vida do ser humano hoje. Eu acho que dificilmente as pessoas não estão, né, nesse ato de ansiedade. Então isso eu venho combatendo também, isso na minha vida, né, pessoal? Então eu venho combatendo, né, essa crise. Então dias eu vou estar bem, dias eu vou estar bem assim para baixo, né, dias... Porque, amados, como vocês sabem, tem vários tipos de ansiedade, né? Tem vários tipos. Então, quando eu estou na minha crise, eu fico muito sensível. Então, tudo é questão de machucar, tudo é questão de chorar, tudo é questão, às vezes assim me irritam, mas ao mesmo tempo já estou ali chorando, devido a essa crise de nervos, né? Essa ansiedade, é algo que mexe com o nosso psicológico. Então, quando eu estiver nesse estado, mas não tem como eu gravar vídeo para vocês, né? Porque não vai sair nada, né? Explicação nenhuma. Por quê? Porque para estarmos aqui diante de uma palavra, para trazer entendimento, para trazer conhecimento, algo do evangelho, você tem que estar bem. Você tem que estar com a mente voltada para aquilo. E às vezes, quando estamos nessa situação, amados, eu não sei, né, se alguém aí sofre com esse tipo de situação. Mas quando estamos assim, né, no meu caso, eu não tenho raciocínio para nada. Eu prefiro ficar ali no meu canto quietinha, né? Muitas das vezes tudo faz com que eu venha chorar se eu escuto uma música, se eu escuto uma mensagem, tudo é algo que vai lá no meu íntimo, né? Vai nos meus sentimentos. Então, eu espero, né, que vocês venham me entender quando eu não puder comparecer. Mas hoje eu estou bem, né? Então, vamos lá. A mensagem, eu vou falar o que eu posso, da forma que eu puder me expressar aqui, né? Até aonde a voz der certo, né? Quando começa aqui uma tosse, aí eu tenho que parar. Mas vamos lá ao, né, o tema. O tema da nossa mensagem, amados, hoje é fazendo inútil os benefícios da cruz. O texto inicial se encontra lá em 1 de Coríntios, amados. 1 de Coríntios, deixa eu só... 1 de Coríntios, capítulo 1, eu vou ler versículo 17 ao 19. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana,
para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Então, amados, Paulo, Paulo fala que, olha, irmãos, eu não fui enviado de maneira nenhuma, de hipótese nenhuma, para batizar. Porque isso Cristo já fez na cruz, vocês já foram batizados, com ele vocês foram batizados. Tudo aquilo, que fazia com que vocês perdessem a salvação, tudo aquilo que afastavam vocês de Deus, Cristo encravou na cruz, tornando vocês livres, salvando vocês, batizando, fazendo uma comunhão com vocês, Vocês foram selados através do quê? Através do sacrifício de Cristo na cruz. Então eu não fui enviado para batizar, mas para pregar o evangelho, Eu fui enviado para pregar o evangelho, não para batizar. Porque isso, amados, era coisas que estavam na lei, onde o povo batizava, porque estavam esperando o Cordeiro, estava esperando o sacrifício, e Cristo foi esse sacrifício, por isso que ele foi batizado. E por estar debaixo de tradições, por estar debaixo de lei, por estar debaixo de mandamentos, continuaram, também a fazer essas tradições, batizar, 1001 coisa. Mas eu, que recebi a revelação da graça, Paulo aqui falando com os irmãos, amados? Mas eu que recebi a revelação da graça, que já recebi a revelação da nova aliança, ele não me enviou para batizar, mas sim para pregar o evangelho. Mas, amados, mais um detalhe: ele não me enviou para pregar o evangelho com os meus próprios méritos, com a minha própria sabedoria, com a sabedoria humana, mas com a sua própria, a sua sabedoria, a sua inteligência, o seu amor, a sua pureza, tudo aquilo que ele quer que eu revele a vocês, revele mediante o evangelho, é ele que vai ministrar, é ele que vai dar a palavra, é ele que vai me usar as bocas, a sabedoria que sai daqui, que vocês vêm obter, parte de Cristo. Nenhuma sabedoria pode prover da sabedoria humana, porque senão não era evangelho de Cristo, e sim evangelho humano. Então, mas se eu fizer isso, eu estou esvaziando a cruz de Cristo. Eu estou tornando vazia o benefício, aquele benefício que Cristo fez por nós, para estarmos aqui. Por nós eu falo por quê? Porque eu fui alcançado pela graça, eu fui alcançado por essa revelação, porque Paulo, amados, fazia parte, de uma tradição totalmente diferente da de Cristo. Então Paulo fala assim, para que viéssemos ser salvos, para que viéssemos receber, viéssemos viver o que Cristo preparou para nós, nós temos que tornar o quê? Vale da cruz de Cristo. Cristo tudo fez para que viéssemos ser alcançados e viéssemos viver, não esvaziando. E hoje, amados, as pessoas com suas atitudes, as pessoas com sua sabedoria humana, elas esvaziam a cruz, elas esvaziam aquele benefício que Cristo colocou ali, válido, invalidando. As pessoas invalidam muito o que Cristo fez na cruz, naquele madeiro, aquele sacrifício perfeito, aquele sacrifício que foi entregue com um propósito de tornar as pessoas salvas, de tornar as pessoas próximas, dele, para tornar as pessoas familiares, Porque através daquele benefício da cruz, amados, não só o povo de Israel a qual Cristo veio salvar, mas o povo gentil, a qual foram alcançados pela pregação do evangelho, a qual Paulo andou ensinando, a qual Paulo recebeu de Cristo, essa devida missão de anunciar, de pregar, de ir até os gentios para que eles fossem alcançados pelo poder da pregação. E hoje fazemos parte
dessa família em Cristo Jesus, né? Porque os gentios foram alcançados pela pregação, pelo evangelho genuíno. E hoje as pessoas querem, amados, usar de sabedoria humana, de usar o seu ego. Eu sei, eu posso, eu faço isso. Amados, eu vi um vídeo, né? Um pequeno videozinho na internet, postaram no Facebook, que teve um show, né, da Ludmilla. Ludmilla não. Ludmilla é? Ludmilla Feber. Agora eu esqueci o nome da mulher. É, amada Ludmilla Feber. Fui conferir. Então, fazendo ela sentada, né, lá, desse jeito aqui. E uma ministra, né, uma pessoa, ela estava ministrando uma oração a ela, né. Que é como se toda a honra, toda a glória fosse dela. Aonde tudo ela fez, aonde tudo ela conquistou pelo povo. Mas, amados, as pessoas devem aprender isso aí, amados, é sabedoria humana. Porque a gente tem que entender que toda honra, toda glória é dada somente a Cristo. Um ser humano dando honra a outro ser humano, lavando seus pés, que ela era mãe de igreja, né? Que toda adoração era dada a ela, amados. O que significa isso no mundo cristão, amados? Isso não existe. Isso não existe. Amados, você dando honra a outro ser humano, o qual você sabe que tem outros defeitos, ou igual aos seus, ou piores. O único, amados, que devemos entender aqui, que o único que deve toda a honra, toda a glória, toda a nossa clareza, todo aquilo que nós podemos oferecer é a Deus. Porque amados, eu não sei nem como chegar a falar com o Pai. Mas ainda bem que Ele conhece os nossos corações. Ele sabe a intenção. Porque às vezes não temos nem palavra. Não sabemos nem como agradecer. Não sabemos nem como glorificar o seu nome. E as pessoas querem glorificar o nome de uma pessoa humana que não tem poder, que não fez nada. Só porque louva, só porque ministra. E ter feito algo desse, mas lavar seus pés, honrar aquela pessoa. Assim como aquele povo de Israel, né, fez aquele bezerro de ouro para adoração. Fizeram a mesma coisa. E ela aceitou aquilo, amados, como se fosse Cristo. Recebendo toda aquela adoração como se ela fosse Cristo. Amados, depois vocês veem aí na internet só o que tá tendo aí. Então, mas isso foi no meio de um show delas, né? Às vezes tá o show completo e tem que ter paciência de ver. Então, mas vamos parar com isso. Vamos parar de fazer com que o outro venha merecer algo que eles não merecem. Porque toda adoração, toda a majestade só vem de amados, de Cristo, que é o cabeça da igreja, né? Ludmilla não foi mãe de igreja, mãe de nações, não. O único que é o dono, que é o pai da igreja, é Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja. Tomem, né, consciência disso. Ninguém mais, amados, ninguém mais pode ser dono da igreja, a não ser Cristo. Somente Ele deve receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade, toda a gratidão. Porque Ele fez, né, 1001 coisa. Ele fez perfeitamente aquilo que o ser humano não era capaz de fazer. E você hoje não reconhecer, você invalidar, você esvaziar o que Cristo fez na cruz por você, dando honra a um ser humano que é igual a você, que não tem poder nenhum. Porque da mesma forma que eu estou aqui anunciando, que eu estou aqui falando essa mensagem, que eu estou aqui colocando, né, o entendimento do evangelho, você também pode, assim você queira, assim você venha, Senhor, eu quero também ser. Eu também quero ser igual a irmã Anne, eu quero chegar aqui de frente, gravar uns vídeos, eu quero aqui, Pai, ministrar o teu evangelho. Pede entendimento, pede conhecimento que você vai ter, amado.
Você tem que se dedicar. Você tem que ler, você tem que procurar entendimento. Ah, eu não estou entendendo isso. Então, estuda, amado. Procura entendimento. Será que isso aqui é para mim? Será que isso aqui é para aquele tempo? Será que isso aqui está na antiga aliança ou é para a nova aliança? A gente tem que buscar conhecimento, amado. Mas pedindo o quê? Pedindo a Deus. Senhor, eu quero entender. Senhor, me dá entendimento. Porque eu não entendi era nada. Eu não sabia nem um A com B. E hoje, graças a Deus, amados, eu leio, né? Tenho um pouco de entendimento. Eu não sou sábia, nem quero adquirir, ter essa sabedoria que provém de mim. Eu quero o básico. Eu quero o entendimento que o Senhor venha me revelar. Que eu venha ler o versículo e Ele venha me dar o entendimento. Que Ele venha dar a direção. Que é dessa forma, não foi para ti, Anne, não é para a igreja de hoje, foi para aquele tempo. Eu quero isso, mas somente isso. Eu não quero nada mais do que a revelação. Porque não é para ter glória humana. Como ele falou lá no versículo 17. Paulo falando, eu não fui enviado para batizar, mas para pregar o evangelho. Não, porém, com palavras de sabedoria humana. Então, amados, se não é vindo de Deus, eu não quero. Se só provém de mim, muito obrigado, eu não quero. E lá adiante, no versículo 18, diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é poder de Deus. Então, para aquele povo que perecia, que não tinha entendimento, que estava sempre ali buscando ainda a antiga aliança, era loucura o que Paulo pregava. Era loucura, né? Era herege, estava louco. Para nós hoje, desviado. Por quê? Porque estavam perecendo. Mas para eles que eram salvos, que receberam de Cristo a revelação, que tiveram, né, essa concretização, eu estou sendo salvo, porque o Evangelho está salvando a minha mente, porque o Evangelho está fazendo com que meus olhos venham ser iluminados. Então eles estavam vendo o poder de Deus na vida de cada um. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Então, mas para que sabedoria humana? Para que inteligência humana se ele destruirá, se ele rejeitará? Não adianta eu estar aqui, mas com a minha própria sabedoria, com a minha inteligência, porque o Senhor não vai nem... Eu estou nem ouvindo essa irmã falando aí. Essa irmã está falando tudo dela. Não tem nada a ver com o Evangelho. Então, mas tem muitas atitudes aí no meio cristão que faz com que, né, na vida dele, porque na verdade, amados, os benefícios da cruz jamais será rejeitado, jamais será esvaziado, jamais vai ser invalidado, mas as pessoas invalidam, as pessoas se esvaziam na sua própria vida, porque Cristo não fez, porque ela tem que fazer. Então, mas que vocês não venham tornar na vida de vocês um sacrifício inútil, mas um sacrifício benéfico. Um sacrifício que fez com que você viesse ter olhos iluminados, que vocês viessem chegar a Cristo, que vocês viessem tornar em si a realidade que Cristo fez em cada um de nós. Porque quem de nós, antes de conhecer a graça, entendia que Cristo se faz presente na nossa vida, que se faz morada nunca. A gente sempre estava buscando o Espírito e o Espírito Santo nunca era achado. Mas hoje, amados, com os olhos iluminados, encontramos Cristo em nós e sabemos que nada e nem ninguém pode nos tomar, pode nos separar do amor de Cristo que está em nós, né? O amor de Cristo está em nós, porque Cristo vive em nós, né? Nada pode nos separar. Aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que amam a Deus, aqueles que não tornam inválido o que Cristo fez por você, né? Por cada um de nós. Isso é muito importante, amados, entender. Lá em Gálatas 2:21 diz: não anula a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Então as pessoas ainda acham que a lei é benéfica, né? Que a lei tem que ser vivida. Não. A lei não deve ser vivida. A lei foi algo anulado. Algo não estava sendo certo. Algo estava tornando aquelas pessoas, né,
sendo levada à morte, sendo condenada devido à lei. Então, Deus vendo isso, ele veio o quê? Ele veio em carne, né? Se fez humano, se fez carne para quê? Para ser entregue a um sacrifício, né? Para que viesse através daquele sacrifício salvar, curar, libertar muitas pessoas. Então, Paulo fala, olha, eu não anulo a graça de Deus. Se vocês querem viver ainda a lei, vivam. Mas eu, né, tive meus olhos iluminados, recebi do Senhor dele próprio, não foi de ninguém, foi do próprio Cristo, essa revelação. Então eu não vou anular a graça de Deus. Pois se a justiça provém do que vocês pensam, se a justiça provém dessa lei que vocês vivem, Cristo morreu inutilmente, eu não vou fazer essa morte inútil. Eu não vou fazer inutilmente o que Cristo fez, conquistou por cada um de nós. Então, amados, hoje as pessoas, infelizmente, anulam a graça de Deus. E vivem, né, como se a justiça provessem da lei e faz com que aquele sacrifício de Cristo fosse inútil. Infelizmente, com certas atitudes você se torna inutilmente na tua vida, porque aquele sacrifício foi perfeito, não tem como ser anulado, né? Cristo fez definitivamente, mas as pessoas tornam na sua vida, né, aquele sacrifício inútil por falta de sabedoria. E mas lá em Hebreus 10, 19 e 20 diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Então, mas o Cristo, através do seu corpo, né, através da abertura do véu, foi quando o Cristo foi entregue, quando ele gritou, tetelestai, está consumado. Então, se foi partido de cima a baixo o véu. Então não há mais esse véu. Através desse rompimento, né, dessa abertura, foi entregue, né, foi feito um novo e vivo caminho, o qual ele abriu através do seu corpo. Esse véu, amado, é uma simbologia do próprio corpo de Cristo, né? Eu anulo, eu tiro a venda dos olhos de vocês que estão entregues a essa lei, que estão vivendo de forma errada, né, com sabedoria humana, né, que as pessoas têm que obter algo, é as pessoas que têm que procurar, e isso está dando errado. Mas eu, com o tetelestai, com está consumado, através do meu corpo, eu rasgo este véu, eu anulo essa aliança, eu concretizo essa aliança para que uma nova aliança venha a ser firmada, uma aliança definitiva, uma aliança com essa graça de Cristo, com a minha graça, porque só a minha graça vos basta, né? Então, aquela confiança, por algo que Cristo, né, selou ali, ele abriu através do seu corpo, o qual o véu foi rasgado, porque o corpo era o véu, naquele corpo, Cristo não ia mais obter naquele corpo, porque agora, depois da consumação, ele era espírito, então ele não precisava mais daquele corpo humano. Então, através daquele corpo do véu foi rasgado, né, e um novo e vivo caminho foi entregue ao seu povo. Então nós devemos andar pelo vivo e novo caminho, o qual Cristo abriu, o qual Cristo nos entregou, né, através do seu corpo. E hoje, amados, vivemos esse vivo caminho, onde sabemos que nada está, né, ao nosso controle, no nosso ato, não. Porque toda vontade provém de Deus. Se eu estou aqui hoje é porque Deus permitiu, é porque a vontade dele foi feita assim na minha vida para estar hoje aqui. Se semana passada adoeci, também foi permissão de Deus, porque nada nos acontece se ele não permitir. Fiquei fraco, mas você não sabe como é que eu fiquei. Mas ele estava ali comigo, né? Para quando eu pensar em cair,
Ele está ali para me segurar. Não foi dias fáceis, né? Não vou mentir, não foi dias difíceis, né? Dias que, vamos supor, essa ansiedade é que pega mesmo quando você está debilitado, né? Quando você se sente mais triste ainda, né? Sem você poder fazer o que você gosta, sem você estar perto das pessoas que você gosta, que você, né, quer estar perto. É muito difícil, amados, né? Então, esse lado aí é que você diz, eu não sou capaz de nada. Eu não sou capaz de nada, mas Cristo é tudo em mim. Só Ele para nos fortalecer, só Ele para colocar aqui em nós esse fortalecimento, né? Essa força que provém dele. E essa fé, né? Porque quando estamos em certas situações, temos que ter fé para vencer, para chegar lá no alto, chegar lá no topo. Senhor, obrigado, porque eu cheguei até aqui, Pai, porque o Senhor me fortaleceu. O Senhor não deixou eu voltar atrás. O Senhor não deixou eu no meio do caminho, mas o Senhor me fortaleceu. O Senhor fez com que essa fé viesse ser brotada e eu viesse chegar até onde o Senhor determinou eu chegar. E é esta mensagem, amados, a qual eu trago, né, nessa segunda-feira a vocês. Não invalidem, né? Não esvaziem a cruz de Cristo na vida de vocês, né? Que toda honra e toda glória, vocês sempre lembrem, toda honra, toda glória seja dada a Cristo. Porque nenhum ser humano, os seres humanos que estão ao teu redor, eles merecem, né, respeito. Eles merecem, né, ajuda. Eles merecem o teu afeto. Né, você ter uma comunhão entre nossos irmãos. Mas adoração. Mas você ter o teu irmão como algo poderoso, sagrado, não, mas não. Lembrem-se de uma coisa. Toda honra, eu creio que todos os que estão em graça, né, têm esse entendimento. Que toda honra, toda glória, toda majestade, todo nome poderoso que deve ser glorificado, honrado, é o nome de Cristo, né, o cabeça da igreja, aquele que se entregou para que viéssemos viver, andar pelo novo e vivo caminho. Amém? Vamos agradecer a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa mensagem. Pai, muito obrigado por tudo. Pai, só tenho que te agradecer. Pai, aprendemos que não devemos invalidar o sacrifício que o Senhor fez na cruz, aqueles benefícios que foi entregue através da cruz. Pai, assim como Paulo fala, ele não veio para batizar, mas para pregar o teu evangelho, mas não com sabedoria humana, mas com todo o entendimento e sabedoria que provém de ti. Pai, assim, nós também temos como essa palavra, Pai, nós viemos para fazer os benefícios da lei, e sim os benefícios da cruz, porque tudo aquilo que provia da lei, o Senhor conquistou. Nada depende de nós, tudo dependeu de ti. E toda a vontade na nossa vida seja vinda do Senhor. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, pelo Senhor estar nos fortalecendo, nos dando força, fortalecendo, fazendo com que a nossa fé venha a ser cada dia mais, né, regada. Que essa fé venha sempre crescer dentro de nós. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo, Pai. E, Pai, te louvamos, te agradecemos, honramos o teu maravilhoso nome, porque acima de ti, Pai, não há outro, somente o Senhor deve ser adorado. Desde já, muito obrigado por tudo, Pai. Amém? E, amados, você ainda que não é inscrito no canal, né, não é inscrito, se inscreve, deixe seu like, compartilhe, e juntos vamos crescendo em graça e no conhecimento. Ramaz era para me falar bem pouquinho, mas hoje eu falei bastante. Mas é assim mesmo, né, matando a saudade, daquilo que a gente gosta, desse encontro. Também teve um começozinho, teve um desabafo, né, e mil e umas coisas, né, que faz a gente se sentir bem. Às vezes, quando você se sentir mal, amado, você chore. Quer chorar? Chore. Eu faço assim. Eu choro. Eu falo com alguém, né? Eu não consigo falar, eu digito lá, alguém que pode me entender, que saiba ler. Então, eu digito lá.
a pessoa do outro lado, né, conversa comigo, eu do lado de cá chorando e lá escrevendo, cada palavra é debaixo de lágrima. Então, mas tem momentos, tem situações que é difícil a gente estar sozinho, né? Então, quando você se sentir assim, chore, converse com Deus. Se você não tem alguém para te aconselhar, alguém para te ajudar, não tem ninguém melhor do que Deus. Então ele vai te escutar, ele vai ouvir as suas necessidades, a não ser que ele não, eu não estou dizendo que Deus não sabe